Olá pessoal, quero nessa aula compartilhar com vocês uma prática que faz parte da minha rotina quando eu preciso exportar alguns dados do Project para Excel e depois fazer conversões para PDF. E aproveitando isso daí, eu quero compartilhar com vocês um software que eu utilizo, que é o PDF Element, onde a gente consegue fazer algumas conversões bem interessantes e formatar o nosso PDF quando necessário. Uma coisa que nem todo mundo está acostumado, mas apesar de a principal característica do Project ser a geração do gráfico de Gantt, muitas vezes a gente quer trabalhar só com a planilha de tarefas. Então eu vou vir aqui na guia tarefa e vou acessar a minha planilha de tarefas. Aqui eu tenho todas as informações do meu projeto planilhadas sem a exibição da minha área do gráfico de Gantt. Aqui a gente pode só fazer alguns ajustes de largura para que a informação apareça da maneira que a gente deseja. Eu vou inserir aqui mais algumas colunas, como por exemplo a coluna custo, e também vou alterar aqui a ordem dessas colunas, o modo da tarefa. Eu vou trazer aqui para a esquerda, tá bom? Bom, feito isso, a gente pode exportar isso daqui para o Excel e fazer algumas formatações. Mas, para facilitar e uma maneira mais prática, eu vou simplesmente copiar esses dados para a minha área de transferência e levar para o Excel. Então, eu vou clicar aqui nessa primeira célula e até o final aqui do meu projeto, vou selecionar esses campos, vou dar um Ctrl C e aqui eu tenho uma pasta do Excel já aberta, onde eu vou colar aqui esses meus arquivos. Tá? Então, eu trouxe aqui os dados do Project para o Excel, vou selecionar tudo e ajustar a largura das colunas. Bom, tendo feito isso, a gente aplica aqui algumas formatações mais básicas, só para deixar essas informações um pouco mais fáceis de serem lidas pelos usuários. Aqui, ó, você pode clicar em alguma área da sua tabela e nós podemos atribuir aqui um formato de tabela. Eu gosto muito desse formato mais básico, então vou clicar aqui em OK. E agora eu só vou selecionar aqui essa parte superior e em dados eu vou tirar o filtro para ficar mais fácil de ler. Então eu montei aqui uma planilha com as tarefas do meu cronograma e eu quero enviar isso daqui para alguém, talvez em Excel, talvez em PDF. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse arquivo, tá? Vou vir aqui em salvar como, vou procurar aqui uma pasta na minha área de trabalho. Então está aqui conversões no Project. Vou salvar isso daqui como planilha de tarefas. Tá salvo meu arquivo no Excel. O que eu quero mostrar para vocês? Eu utilizo aqui um software que é o PDF Element, onde eu consigo converter esse arquivo do Excel para PDF. Bom, tá aqui, abriu o PDF Element e aqui a gente tem várias opções. A primeira delas é eu criar um PDF a partir de um arquivo do Office. Tá? Então vou clicar nessa opção aqui e vou abrir lá o meu arquivo que agora é do Excel, que é a minha planilha de tarefas. Vou abrir e ele agora vai automaticamente converter aquela planilha de tarefas em um arquivo PDF. Tá? Concluir e aqui eu tenho as informações em PDF. Como vocês estão vendo, eu vou até mudar aqui o modo de visualização e diminuir o zoom, para vocês perceberem o seguinte, ele quebrou algumas páginas, né? O interessante disso é que sempre que a gente for fazer uma conversão, é importante que no Excel a gente defina qual é a área de impressão dos nossos arquivos, porque quando a conversão acontece, ele vai buscar a área de impressão da nossa planilha. Então é só selecionar, vir aqui em layout da página, área de impressão e definir a área de impressão. Aqui embaixo no Excel a gente vai visualizar as páginas de impressão. Como eu quero que tudo isso daqui esteja em uma página só, eu vou ajustar a largura, também vou ajustar essa largura aqui e a gente define tudo como sendo uma página só. E agora eu salvo esse arquivo e aqui eu fiz de propósito para vocês verem que quando a gente faz conversões, quando acontece quebra de página, é porque você não definiu a área de impressão do Excel. Vou fechar esse arquivo aqui, não vou salvar, e vou abrir de novo o meu arquivo do Excel, que é a planilha de tarefas. Abrir. Bom, está aqui a nossa conversão.
E agora o que nós vamos fazer é editar esse PDF utilizando esse software, que é bem legal. Algumas coisas que a gente pode fazer aqui em edição, por exemplo, inserir um rodapé ou um cabeçalho. Então é só clicar aqui, novo cabeçalho e rodapé. E a gente pode definir onde vão aparecer essas informações. Então, por exemplo, nessa parte aqui do cabeçalho eu posso colocar assim, organização XYZ, por exemplo. Tá? Aqui do lado direito eu vou colocar autor Fabrício. Tá? Aqui no rodapé eu posso inserir algumas informações padrão. Por exemplo, número de página, eu seleciono esse campo, inserir macro, ele vai inserir o número da página. Aqui do outro lado eu posso colocar, por exemplo, a data e inserir nesse campo aqui a minha data. Essa é uma das coisas que eu posso fazer. Outras coisas, por exemplo, eu posso colocar aqui um link em alguma área. Então eu clico em link, seleciono uma determinada região e eu posso vir aqui e colocar um link para abrir um arquivo. No meu caso, o arquivo do project, em abrir, definir link. Então, essa região agora é um link. Eu estou só fazendo edições no meu PDF que acabou de ser criado. Algumas coisas aqui que a gente ainda pode fazer, por exemplo, inserir uma marca d'água. Então, olha só que interessante. Eu seleciono inserir uma marca d'água e eu vou colocar aqui, ó, gerado por Fabrício. E ele vai inserir no meu arquivo essa informação. A gente diminui aqui um pouco a opacidade para ela não atrapalhar muito. Aqui também eu vou desmarcar essa opção ajustar tamanho, para você ver que você pode ajustar o tamanho também dentro da folha. Essas marcas d'água servem para você controlar aqui as informações do seu projeto. Então olha só, a gente já consegue ver aqui essas informações sendo geradas. Aqui uma outra coisa bem interessante, você pode inserir algum texto, né, dentro do seu arquivo, mas eu prefiro utilizar as anotações. Nessas anotações eu posso utilizar setas indicativas, por exemplo, tem uma tarefa aqui que é importante, então eu vou clicar aqui e colocar uma seta indicativa para essa tarefa, para que quem receber esse meu PDF tenha aqui uma informação. Eu ainda posso colocar, por exemplo, um destaque numa determinada região. Vou selecionar essas tarefas e vou colocar aqui um destaque, selecionando como se fosse um sombreado. E todas essas ações, né, são bem fáceis e práticas de serem inseridas dentro do nosso PDF utilizando esse software. Aqui também você pode inserir uma nota adesiva, então vou selecionar aqui, inserir um texto, por exemplo, ainda não foi realizada a aquisição das telhas de concreto, certo? Então eu deixo aqui essa nota adesiva. Então você pode só fechar ela, tem um indicador, você pode posicionar essa nota adesiva aqui de acordo com a sua necessidade. Feitas as alterações que você deseja, né, dentro do seu PDF, existem aqui várias opções para você inserir e formatar o seu PDF da maneira que você deseja. Você vai simplesmente salvar esse arquivo. Tá? Aqui no nosso caso eu vou salvar ele, planilha de tarefas PDF editado. E aqui agora você tem um documento de controle com formatações específicas no PDF utilizando esse software que me ajuda bastante. Aqui agora a gente fez uma conversão, por exemplo, de um arquivo do Excel para PDF. Eu também posso pegar um arquivo em PDF e transferir esse arquivo para o Excel, fazendo uma conversão através desse próprio software. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um arquivo. Vou abrir esse arquivo. E aí, é um arquivo em PDF. Eu vou vir aqui em converter e eu consigo converter rapidamente esse arquivo para um formato em Excel. Então, eu vou até colocar aqui conversão. O formato de saída vai ser em Excel, vou salvar. E ele vai gerar essa planilha em Excel para mim, caso esse seja o destino desejado. A conversão já foi concluída, só clicar aqui em concluir e lá na minha pasta eu tenho aqui o meu arquivo no Excel que eu gerei agora.
Posso abrir esse arquivo e está aqui formatado para a gente, já com todos os nossos campos editáveis do meu arquivo em PDF. Se você achou interessante, aqui na descrição eu vou deixar um link para você acessar o PDF Element. É um software que você pode baixar, tem uma versão em português e ele é muito útil para fazer edições em PDF. Se você gostou aí da indicação, também deixe um comentário para a gente dizendo o que você achou. Beleza? Então a gente se vê em breve num próximo vídeo. Até mais!